Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o professor Marco Faial, do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Sou responsável pelo desenvolvimento das bases de dados ambientais para o simulador de navio do Centro de Simuladores do CIAGA. O tema da minha apresentação, é o emprego de CFDs no desenvolvimento de bases de dados para simuladores de navio. Nessa apresentação, nós abordaremos os seguintes tópicos. Falaremos sobre os simuladores de navio, sobre as aplicações de um simulador de navio, os componentes de uma base de dados para simulação, os componentes da base de dados ambiental, que é uma das partes da base de dados para simulação, e já entrando no tema da nossa apresentação, vamos falar sobre os elementos necessários para modelar o campo de correntes. Faremos uma explicação do que são as ferramentas de CFDs, né? Como elas são desenvolvidas e como elas são utilizadas. Falaremos sobre o modelo matemático empregado no desenvolvimento dos CFDs. Falaremos também sobre alguns softwares de CFD disponíveis no mercado. Por fim, chegaremos às conclusões finais. Apesar de boa parte da comunidade marítima estar bem familiarizada com a questão dos simuladores de navio, eu achei necessário falar um pouco sobre o que seria um simulador, porque muita gente, muitos leigos, pessoas externas à comunidade marítima não têm noção ou talvez nem tenham visitado um simulador. Então, para contextualizar o tema aqui do trabalho, da apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que seria um simulador de passadiço, né? Essa foto aí é uma foto do simulador de passadiço do CIAGA, desenvolvido pelo Casnave, o novo simulador, né? E dá para ter uma noção, né, do que se tem dentro do simulador, né? É, o simulador de passadiço, ele apresenta eh, um, um passadiço genérico de uma embarcação qualquer, né? Pode ser utilizado para representar qualquer passadiço de qualquer embarcação, né? E nele você tem todos os equipamentos possíveis existentes num passadiço real de navio, né? É diferente dos simuladores de aviação, né? Que são específicos para uma determinada aeronave, né? Normalmente os simuladores de passadiço, eles são desenvolvidos para trabalhar com qualquer tipo de embarcação de superfície, né? Então, além do espaço físico do passadiço, o simulador de navio também, durante as simulações, apresenta um cenário em computação gráfica 3D, né? Normalmente mostrando um cenário de entrada de porto, né? No caso aí da foto, né? Tem o Rio de Janeiro, né? A Baía de Guanabara. É, os movimentos da embarcação também são calculados com base na física do movimento da embarcação, né, através da solução das equações de movimento da embarcação, né, é, influenciada pelos motores, leme, as forças externas, né, ambientais e a interação entre a embarcação simulada e outras embarcações.
As aplicações de um simulador de navio, elas podem ser, eh, com propósitos de engenharia, que aliás foi inicialmente a primeira aplicação, no caso dos simuladores de navio, né, eh, em projetos de engenharia portuária, né, e naval, né, e nesse tipo de aplicação, né, só para exemplificar, né, a utilidade disso, né, você pode se, antes da implementação de um projeto portuário, você pode implementar esse projeto num cenário de simulação e avaliar a viabilidade desse projeto, né. Por exemplo, num determinado porto, se planeja construir um novo pier, pode-se implementar o projeto desse novo pier no porto, num simulador, e executar simulações com a praticagem local para verificar as dificuldades, os limites de manobra nesse novo pier, né. Inclusive, permitindo até sugestões de mudanças no projeto original, para poder tornar a segurança e a viabilidade melhor. Outra aplicação seria, tipo, num porto ou canal de acessos existente, você testar, a viabilidade da entrada de uma embarcação que nunca tenha entrado nessa área, para avaliar os riscos e os limites também de manobra, né. Então, nesse caso aí de aplicação em engenharia, o simulador de navio, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de apoio à decisão muito útil, né, e que pode baratear muito os projetos portuários e de engenharia, né, de operação também. A outra aplicação seria no treinamento, que é a aplicação mais popular atualmente, né, e mais conhecida da comunidade marítima, né. Esse treinamento aqui, no caso, eu dividi em 2 modalidades, né, o básico, onde você treina novos profissionais da área marítima, tanto para manobra quanto para navegação. E o treinamento avançado para tripulações mais experientes, que são colocadas em condições mais complexas de navegação e manobra a fim de aperfeiçoar, eh, as equipes e os indivíduos dessas tripulações, né. A simulação, para se fazer a simulação, além do próprio elemento físico do simulador de navio, é necessário que você tenha, uma base de dados de simulação, né, composta de 3 elementos, basicamente, né. Um seria o navio tipo, que seria um conjunto de coeficientes hidrodinâmicos, né, que farão com que, eh, as respostas, né, da embarcação simulada sejam próximas da embarcação real. O outro componente seria o cenário de computação gráfica 3D, com a entrada de porto, em, em que se deseja fazer a simulação. E a outra seria a base de dados ambientais, né, com elementos representativos daquele porto, daquele canal, né, também para se aproximar à realidade do local, né. Para efeito de treinamento básico, normalmente se usam dados genéricos, né, que podem ser dados globais, entrados pelo instrutor do simulador, né, durante a simulação, desde
lógico que obedecendo, assim, qualitativamente, um eh, se aproximando o máximo possível de valores reais, né, para o local, mas não é necessário tanta precisão, tanta qualidade nesses dados, né. Mas para efeito de emprego em treinamento avançado, e principalmente em projetos de engenharia, é necessário que essa base de dados seja o mais próximo quantitativamente possível da realidade. Então, para a construção, para o desenvolvimento de uma base de dados para esse fim, é necessário que você obtenha dados de qualidade sobre o, os elementos ambientais, né? Então, é necessário que você tenha um registro do vento local bem, bem detalhado, a questão das ondas, o regime de ondas, tem que se possuir a batimetria detalhada, eh, elementos de corrente também e elementos de marés para você ter um uma base confiável e tirar conclusões corretas em cima dos resultados da simulação, né. Aqui já entrando no tema da apresentação, que é a obtenção do campo de velocidade, né, das correntes, né. Então, usando esse parâmetro da aproximação da realidade, né, é necessário que se obtenha, diversas informações que vão ser usadas como condições iniciais e de contorno na modelagem do escoamento local. Então, informações sobre ondas, sobre a densidade da água, né, que acaba, eu até coloquei nessa figura aqui separado, né, a densidade da água pode ser influenciada pela salinidade, pela temperatura, por sedimentos em suspensão na área, né, pelas condições de maré, de vento, pelas, pela própria linha de costa da região a ser simulada, né? Então, tudo isso é utilizado como condições de contorno iniciais para o cálculo do campo de velocidade. Então, aqui a gente já entra no que são os CFDs, né? O nome, a sigla CFD, ela vem de Computational Fluid Dynamics. O que seria isso, né? O CFD é uma ferramenta, né, que resolve as equações de movimento da mecânica dos fluidos, né? Resolve no caso do CFD para corrente, né? Utiliza um modelo geofísico do escoamento, né? As equações de movimento, né? Essas equações são são discretizadas utilizando um método numérico qualquer, que pode ser diferença finita, elemento finito, volume finito, né? E ao aplicar um método numérico desse, você obtém um conjunto de equações algébricas, né, de solução possível, né, por computador, né, já que as equações de movimento da mecânica dos fluidos para escoamento geofísico são equações diferenciais parciais, não homogêneas, não lineares e que não têm solução analítica, né? Você, quando as transforma num conjunto de equações algébricas, né, você passa a poder trabalhar com uma solução numérica. Além disso, você discretiza o domínio físico em uma malha computacional, né? De posse desses dois elementos, né, o modelo numérico e a malha computacional, você pode
programar isso num computador e obter a solução numérica, obtendo as variáveis do escoamento. No nosso caso em particular, seriam mais o campo de velocidade, mas você consegue obter o campo de pressões e outras variáveis do escoamento também. Aqui nessa figura, eu procurei ilustrar, né, um trecho de um canal de acesso genérico, né? Essa parte aí em laranja aí, representam a costa, né? A parte azul seria o canal, né? Aí temos aí duas linhas, né? E as linhas aí cruzadas aí, verticais e horizontais, representam a malha computacional, né? Na interseção de cada linha vertical e horizontal, você tem um ponto da malha computacional que é indexada, né, por índices, né? Aí no caso aí na figura eu representei por IJ, né? E você tem a distância em cada ponto, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, essa malha seria uma malha cartesiana bidimensional, né? Então, aí representando as distâncias entre os pontos, né? Por essas variáveis aí, ΔY, ΔX, né? Embaixo, eu faço uma ilustração do que seria, né, um modelo matemático. Eu coloquei aí a força devido ao gradiente de pressão, né, a expressão analítica dela, né, aí no caso até unidimensional, né, você temos aí uma derivada comum, não parcial, né, e essa mesma equação aí é expressa em termos de um esquema de diferenças finitas aí, né? Então, esse esquema de diferença finita seria programado em um programa de computador para ser resolvido numericamente. Bom, o que seria o modelo matemático do escoamento de um fluido, né? Para essa aplicação de escoamento geofísico, que é para a obtenção das correntes para um escoamento num canal de acesso, numa zona portuária, né? O que se usa é exatamente a mesma lei que se usa para o cálculo do movimento de um corpo rígido, né? A segunda lei de Newton, que diz que a variação da quantidade de movimento no tempo é igual às forças externas atuando no corpo. Só que a aplicação da segunda lei de Newton no domínio fluido, no escoamento geofísico em questão, não é tão direta assim como se faz com o corpo rígido. Diferente do corpo rígido, o fluido ele se deforma continuamente sob a ação de tensões cisalhantes, né? Ele não tem uma forma específica, ele se adapta ao recipiente, né? Ao canal, à baía onde ele escoa, né? E outra coisa também é que, no caso do fluido, não faz muito sentido você acompanhar a cada partícula, como se faz no corpo rígido, né? Você usa uma abordagem lagrangiana, onde você acompanha o movimento do corpo rígido ou da partícula ao longo do tempo. No caso do fluido, e principalmente nessa nossa aplicação aí do escoamento geofísico para obtenção das correntes para simulação, não faz sentido você acompanhar as partículas do meio fluido individualmente, né? Então, o que se faz é adotar uma série de hipóteses e abordagens para tornar viável a aplicação da segunda lei de Newton para a solução do problema. Aqui vão basicamente três hipóteses, né? A hipótese seria a hipótese do contínuo, onde basicamente o que a hipótese do contínuo faz é dizer que no domínio fluido você não tem ali buracos,
vácuos, né? Em qualquer ponto do domínio fluido, você vai obter um valor, vai existir um valor das variáveis do escoamento, né? Outra coisa é a adoção de uma abordagem euleriana, aquilo que eu falei antes, ao invés de você acompanhar partícula a partícula do fluido, você passa a utilizar um volume de controle na região de interesse do domínio fluido, onde você observa, né, ao longo do tempo, quadro a quadro, como se fossem fotografias, o comportamento dessas variáveis do escoamento no espaço. Para você poder fazer isso, né, utilizando a segunda lei de Newton, que originariamente trabalha apenas com a variação da quantidade de movimento no tempo, você passa a ter que observar também a variação dessa quantidade de movimento ao longo também do espaço, espacialmente. Então, se utiliza o teorema de transporte de Reynolds, e quando se aplica o teorema de transporte de Reynolds nessas equações, nas equações geradas com a aplicação da segunda lei de Newton, você obtém a conversão da derivada, da derivada material, né, que seria a variação da quantidade de movimento no tempo, como composta por derivadas parciais em relação ao tempo e em relação ao espaço. Com isso, a gente obtém um conjunto de equações de movimento, né? No caso aqui, essas equações que eu estou mostrando aqui foram obtidas por um sistema de coordenadas cartesianos, e essas três primeiras equações aí que são mostradas, elas são referentes à conservação da quantidade de movimento nas três direções principais, nos eixos principais do sistema de coordenadas, né? Do lado esquerdo, você tem os elementos relativos à parte inercial, a variação do campo de velocidade, né, no tempo e no espaço, né? Do lado direito, você tem as forças externas, né? Para o caso específico do escoamento numa região de porto, né, as forças externas relevantes, atuantes, são basicamente, né, no plano horizontal, a força devido ao gradiente de pressão e as forças devidos aos efeitos viscosos, né? Então, isso tudo está mostrado aí do lado direito de cada uma das três equações, né? Esse exemplo aí, nós estamos mostrando um fluido homogêneo, né? Outra hipótese que a gente fez aí é a hipótese do fluido incompressível também, né? Mas, porém, nós temos aí quatro variáveis, né? Que seriam as três componentes do campo de velocidade, mais a pressão, que não é conhecida de antemão, né? Então, para fechar o sistema e poder calcular, resolver o sistema de equação, é necessária mais uma equação. É necessário você ter, já que você tem quatro incógnitas, precisamos de quatro equações. E daí nós aproveitamos a questão da conservação, o princípio da conservação da massa. Já que a gente está adotando a visão euleriana e estamos adotando um volume de controle para observar o comportamento do escoamento na região de interesse, a gente precisa levar em consideração de como a massa varia dentro desse volume de controle. E isso é representado por essa quarta equação aí, que, que representa o princípio da conservação da massa, baseado nessa hipótese do fluido incompressível. Então, basicamente, a gente representa a conservação da massa como o
divergente do campo de velocidades igual a zero. Então, nesse caso aí de um fluido homogêneo, a gente tem as quatro equações fazendo um sistema fechado de equações. Logicamente, na realidade, né, os escoamentos geofísicos eles são influenciados, você tem variação também da densidade do fluido no domínio no domínio do escoamento. Né? Então, é necessário considerar como a densidade do fluido varia com a salinidade, com a temperatura da água, com sedimentos em suspensão. Então, são necessárias algumas equações extras, uma ou mais equações, para definir como a densidade varia sob a influência desses parâmetros, né? Temperatura, pressão e sedimentos em suspensão. É, Outra, outros fatores que eu gostaria de ressaltar nas equações anteriores, né, são esses termos aí, né? O termo aí, o primeiro termo que eu coloco, né, no caso aí eu peguei só a componente na direção x, né? Essa primeira parte aí, essa primeira expressão, ela fica no lado esquerdo da equação e ela é relativa à parte de inercial, né, da equação da conservação da quantidade de movimento, né? Então, esses termos aí, eles são termos não lineares, né, porque eles envolvem o produto de derivadas das variáveis com as próprias variáveis, né? E a gente chama esses termos de termos advectivos ou convectivos. Esses termos, eles, por serem não lineares, eles acarretam, no caso de uma perturbação no escoamento, na propagação de instabilidade gerada por dessa interferência, né? Podendo tornar o escoamento caótico, né? Gerando turbulência. Né? O segundo termo que eu mostro aí nessa transparência são os termos difusivos, que estão relacionados com os efeitos viscosos. Né? Os efeitos viscosos, eles, na verdade, no escoamento, eles agem contrabalançando os efeitos dos termos advectivos. Então, quando os efeitos difusivos viscosos são grandes o suficientes, eles conseguem conter a propagação das instabilidades geradas, né, e difundidas pelos termos advectivos. Né? Existe um número adimensional que serve para dar a ordem da relação entre esses dois termos. Esse número seria o número de Reynolds. Ele relaciona os termos inerciais com os termos viscosos e, no caso aí, né, no numerador aí, os termos inerciais são representados pela velocidade principal do escoamento e mais uma dimensão de referência, que pode ser a largura, a profundidade do canal, no caso do problema em questão, né, da obtenção das correntes em canais de acesso em áreas portuárias. E embaixo, no denominador, nós temos aí a viscosidade cinemática representando os efeitos viscosos. Né? Quando os efeitos inerciais, né, as forças inerciais são muito grandes em relação às forças viscosas, o número de Reynolds fica bastante alto, né, e indicando que a situação é de um escoamento turbulento. O, o escoamento turbulento ele é
extremamente complicado de se prever, né? Fica difícil você prever, calcular os valores das variáveis ao longo do tempo. Então, desenvolveu-se abordagens para lidar com os efeitos viscosos, né? A primeira dela, primeira delas, no caso, eu estou falando da questão da solução numérica, né, do modelo matemático. A primeira delas seria a simulação direta das equações, aquelas equações, sistema de equações que eu mostrei antes. Porém, para se pegar a influência dos efeitos viscosos, da turbulência, é necessário que você trabalhe com uma malha computacional bastante refinada. E isso aí gera um custo computacional bastante alto, né? Dependendo, tornando até inviável, né? O cálculo do, do modelo dessa forma, né? Só para se ter uma ideia, para se representar os efeitos turbulentos num volume de 2 centímetros cúbicos, num escoamento onde o reino seja da ordem de 10 a quarta, são necessários 64 pontos de malha. Imaginem isso numa área de manobra, um canal de acesso com dezenas de quilômetros de extensão. Isso geraria um custo computacional, um tempo computacional muito alto, inviabilizando, né, o cálculo usando essa abordagem, né? A outra abordagem que existe, né, não é tão empregada em escoamentos geofísicos, mas que foi criada na década de 50 por Smagorinsky para escoamentos atmosféricos, né? Chama-se Large Edge Simulation. E ela consiste no emprego de filtros para se eliminar as oscilações de alta frequência devido à turbulência, né? E se trabalhar com frequências mais baixas relativas ao escoamento de escala maior. E a terceira abordagem vai ser a que nós vamos nos referir com mais ênfase aqui nessa apresentação, que é o Reynolds Average Simulation, e que realmente é empregado na maioria dos CFDs, né, para solução de problemas geofísicos, inclusive os que nós empregamos para a obtenção do campo de corrente em regiões portuárias, né? Para entender o que seria o Reynolds Average Model aqui, eu coloquei um gráfico aqui obtido em laboratório, né, através de instrumentos, né? Esse gráfico aí representa a medida da velocidade no eixo principal do escoamento aqui, de uma componente da velocidade, né? No eixo X, né? O eixo principal, sendo que a linha azul aí, o gráfico azul aí, representa o sinal medido pelo instrumento ao longo do tempo, durante uns 5 minutos de medição, né? E a linha castanha aí no meio, reta, representa o escoamento, a velocidade média do escoamento nessa direção, né? Então, o que o Reynolds propôs no modelo dele é que você pode expressar as variáveis, qualquer variável, no caso aí a componente horizontal x, né, no eixo x da velocidade, você pode considerar ela como um valor médio, né, ali representado na equaçãozinha ali à esquerda, na parte inferior da transparência ali, por U barra, mais as flutuações turbulentas expressas aí pela variável U', né? Para a obtenção desse valor médio aí, o barra, o que se faz é uma promediação, né?
onde se determina um intervalo de tempo pequeno o suficiente para que essas oscilações em torno do valor médio se anulem, mas que seja grande o suficiente para isso e seja pequeno o suficiente para não interferir no valor médio, do tempo médio do escoamento principal, né? Então, o que se faz é promediar as equações de movimento, aquelas equações de movimento que eu mostrei inicialmente, a equação de Navier-Stokes e a equação da continuidade, né, o princípio da conservação da massa, utilizando esse intervalo de tempo. E aí se obtém um outro conjunto de equações, onde você tem claramente separado as variáveis relativas ao comportamento médio delas e as flutuações devido à turbulência, né? Então, você pode obter os resultados dos valores médios. Essa é a grande vantagem do emprego dessa abordagem. Porém, ao aplicar essas promediações, nós introduzimos mais variáveis às nossas equações de movimento. Então, esses termos que a gente vê aí do lado esquerdo, essas derivadas parciais relativas às flutuações U', V', W', é, são novas variáveis que foram introduzidas pela aplicação da abordagem de Reynolds. E nós chamamos isso aí de o tensor de tensões turbulentas de Reynolds, né? Então, isso aí faz com que seja necessário o emprego de mais equações para resolver, para se determinar os valores dessas flutuações, né? O que se faz para isso é a utilização do que a gente chama de modelo de fechamento turbulento, que são modelos empíricos, né, obtidos em laboratório, né, e para aproximar os valores dessas tensões turbulentas, né. Existem vários modelos de fechamento, né. Eu listo aqui alguns dos mais usados, né? O modelo KY, K-ômega, o de Smagorinsky, Mellor-Yamada. Eles são usados para determinar empiricamente os valores das tensões turbulentas, né? É, Agora, só para ilustrar, eu vou falar sobre alguns softwares de CFD existentes no mercado, né? Vou falar aqui basicamente sobre três, né? É, Falo aqui, dois deles são gratuitos, né? Estão disponíveis para baixar e usar, né? No caso aí, o CIS Bahia, né, foi desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, né, especificamente no programa de engenharia oceânica, né, foi desenvolvido pelo professor Rosman. Ele emprega a abordagem Large Edge Simulation, né, que eu falei, né, não é muito comum, mas ele empregou essa abordagem, emprega o método de elementos finitos, né, para as equações de movimento, né, e está disponível, como eu falei, para baixar e usar no site do sistema lá. É só procurar na internet o CIS Bahia. E temos também o Princeton Ocean Model, que foi desenvolvido pela Universidade de Princeton, né? É um modelo oceânico, né? Você pode trabalhar com escoamento de larga escala, né? Da escala global até problemas de menor escala, tipo em estuários, regiões portuárias. Basta você saber configurar o modelo para que ele resolva o seu problema, né?
É um modelo também de código aberto, você pode modificar o código, né? Por exemplo, existem trabalhos que se modificou o modelo numérico de fechamento turbulento, né? Usando um outro, né? Experimentalmente, então é possível alterar o código desse, no caso do Princeton Ocean Model. E ainda existem modelos proprietários, né? Eu citei aí como exemplo o Mike 21, que é um modelo desenvolvido pela empresa Force, né? Uma empresa que desenvolve simuladores, né? De navio, né? E, inclusive, quando se adquire um pacote de desenvolvimento de cenário para esses simuladores, né? É possível adquirir uma licença do Mike 21 para desenvolver a base de dados de corrente, né? Então, com isso aqui, a gente encerra essa breve apresentação, né? E vamos para as conclusões finais aqui, né? Então, basicamente, a ideia que eu quis passar nessa apresentação é que as aplicações de simuladores de navio em projetos de engenharia e também para fins de treinamento avançado, essas aplicações elas necessitam de uma base de dados que aproxime as condições do local a ser simulado com a máxima precisão possível. Os CFDs são ferramentas essenciais para a obtenção do campo de velocidades para a montagem da base de dados ambientais. No entanto, devido à complexidade de uso, é necessário que os centros de simulação possuam equipes de desenvolvimento capacitadas para utilizar essa tecnologia. Assim, eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído, né, com um aumento no conhecimento, né, do que há por trás de uma simulação em um simulador de passadiço, de navio, né? E até a próxima, muito obrigado.